Vamos lá. Olá, boa noite, meus amigos do Instagram do Amo Direito. Professor Pedro Lenza, presente pela primeira vez aqui com vocês. Que alegria, gente, que felicidade estar pela primeira vez em parceria com os amigos do Amo Direito. Marquem, que legal, meu amigo. Faz, eu acho que uns 4 anos que a gente imagina organizar esta participação minha aqui no Amo Direito e eu estou muito feliz. Eu pediria aí para os meus amigos, acho, não sei se dá para compartilhar, mas já ir chamando, vejo a Isadora presente, a Miltinho, BH na área, Rafa, muito obrigado, Rafa, Joy, Amo Direito mesmo, boa noite, o Dário, Eliana Valério, a Rejane, quem mais? Luiz César, a galera bombando aqui, a galerinha do Amo Direito, muito obrigado pela presença. Nós vamos falar um tema extremamente importante, que é o tema da intervenção federal, e por isso estou já chamando os meus amigos. Enquanto os meus amigos do Instagram aguardam ou vão entrando, tô vendo que tem Floripa na área, Piauí, tá bombando aqui a nossa live. Eu vou chamar a galerinha do Periscope, aqui está na outra tela, são câmera 1 e câmera 2, ou câmera 1 e câmera 2, vamos chamar a galerinha do Periscope do Amo Direito, vamos ver aqui, tá tentando entrar, e aqui, vamos ver se está dando certo, Periscope do Amo Direito está presente aí, a galera entrando, vamos lá, vamos ver aqui, Periscope do Amo Direito está entrando, a Priscila Ribeiro, o Coelho, L Coelho, tá, a galerinha tá chegando já, bombando também no Periscope do Amo Direito. Galerinha do Periscope, muito obrigado aí pela presença. Eu estou pela primeira vez no Periscope do Amo Direito, o que é uma grande alegria, uma grande honra estar com vocês aqui. O livro vai falar, disse Bruce. Professor Guilherme B convidando. Vocês têm um bonequinho aqui, galerinha do Periscope, pode chamar os amigos, convidar os amigos aí, dar um share. Muito obrigado, Rio de Janeiro. Boa noite, Priscila 00. Priscila 007, que é minha super fã lá do meu Periscope. Que legal te ver aqui também, minha amiga. Então, o Rafa Fortaleza tá na área. Aliás, vou estar em Fortaleza, tá chegando abril. Gente, muito legal. Estamos já aqui no Periscope também com uma galerinha presente e vamos então dar sequência à matéria. Boa, top. Então felizmente parece que está tudo correndo bem aqui. Eu já vou começar a conversar com vocês porque tem um limite, acho que até umas 11 horas vai entrar os outros colegas. Estamos com as duas redes aqui, se eventualmente sem imagem, sem áudio, aparentemente eu acho que está tudo certo aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Sem imagem, sem áudio, não estou conseguindo visualizar, já começou, a tela está toda preta. Sem imagem, está rolando, não parece para mim. A galera do Periscope está dizendo que está sem imagem, sem áudio. Eu acho que está tudo certo por aqui, deve ser talvez. Me confirma aí, gente, galerinha do Periscope, se está tudo certo. Priscila 007 se tem uma tela preta aí, vamos tentar virar aqui, ó. Vou jogar para trás, vou jogar para frente e vamos ver se no Periscope está rolando. De toda forma, temos o Instagram e Periscope. Então vamos lá, gente, vamos falar sobre o tema. E eu tudo ok no Instagram, galera. Então vamos lá, vamos falar sobre o tema aqui. Bom, diz que o Periscope está sem imagem, sem áudio, tela preta. Não sei o que está acontecendo com o Periscope, gente, que coisa estranha. Confiram para mim o Periscope, já começamos. Oi, Periscope tá ok? Boa noite, Periscope tá ok, gente? Me confirma aí se tá funcionando o Periscope. Boa noite. Não sei aqui, Periscope. Professor Guilherme tá chegando. Periscope tá tudo certo ou não, Periscope? Vamos lá, boa noite. Bom, então vamos lá, gente. Vamos lá, eu acho que não. Então vamos ter que fazer o seguinte: eu vou zerar o meu Periscope. Estou saindo do Periscope e vou começar novamente o Periscope. Vamos ver se dá tudo certo aqui. Então vamos lá, vou começar de novo e é isso aí. Vamos lá então. Gente, seguinte, eu reiniciei o Periscope, espero que esteja funcionando. Vamos então começar porque o nosso tempo é curto. Vamos lá então. Vou falar um pouquinho sobre a intervenção federal e peço desculpas, vou estar concentrado na minha apresentação. Se eventualmente não responder, por esse motivo no final a gente conversa.
Então, vamos lá, gente. Primeiro ponto é deixar claro que o tema da intervenção federal é um tema extremamente atual, extremamente novo e com pouca experiência, seja na doutrina, como também com pouca experiência na jurisprudência do STF. E nós vamos então lembrar que o presidente da República decretou a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro na sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2018. Esta foi a primeira situação que tivemos de decretação de intervenção federal efetiva no Estado brasileiro, de acordo com a Constituição. Eu vou trazer, e este é um assunto que eu estou revendo para colocar na próxima edição 2018 do nosso esquematizado. Eu estou aqui identificando algumas experiências de intervenção. E nós tivemos, antes desta do Rio de Janeiro, 2 episódios importantes, vou aumentar o ar aqui, que eu vou comentar com vocês. O primeiro deles ocorreu no Espírito Santo. Não sei se tem alguma galerinha aqui do Espírito Santo, mas nós vamos lembrar o ano de 2002. E nós vivíamos lá no Espírito Santo uma situação bastante complicada de assassinato de juízes, de membros do Ministério Público, assassinato de advogados. E houve um pedido do Conselho Federal da OAB para uma intervenção federal no Espírito Santo. Isso aconteceu no ano de 2002. Muito bem. O pedido foi feito, uma representação, e o presidente da República tinha 2 maneiras de implementar ou de efetivar esta intervenção. Ou ele poderia decretar a intervenção de ofício, com base no 34, inciso 3 da Constituição, que diz lá para por termo agravo e comprometimento da ordem pública, ou ele poderia decretar a intervenção mediante a propositura de uma ação, a chamada dia interventiva ou representação interventiva, que tem como legitimado o Procurador-Geral da República. O exclusivo legitimado para a propositura da representação interventiva é o Procurador-Geral da República. Então eram 2 as opções. Politicamente, eles optaram pela decretação do pedido de decretação de intervenção por meio do PGR. Essa foi a opção política, até porque era um ano de eleição. E estava tudo acertado, envolvendo o ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, envolvendo o Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, o presidente da República, FHC. Estava tudo acertado para a decretação do pedido de intervenção federal no Espírito Santo mediante a propositura de uma representação interventiva. Muito bem, o que aconteceu, meus amigos? O ministro da Justiça soube pela televisão, quando ele estava em São Paulo, que eles não iriam mais propor ou fazer o pedido de representação interventiva. Ele se sentiu traído. Miguel Reale Júnior se sentiu traído, deu uma entrevista depois de 10 anos ao Conjur, revoltado com a situação, porque se sentiu traído. Estava tudo acertado. Ele soube pela televisão de que eles iriam desistir do pedido de intervenção. E eu diria então, talvez, que esse foi o primeiro caso que esteve na iminência e diante de circunstâncias que exigiam a intervenção federal no Rio de Janeiro, em razão do crime organizado, da matança de juízes, da matança de membros do Ministério Público. Surgiu até nesse momento a proposta da figura do juiz sem rosto, isso quer dizer, o juiz que não aparecia, que não assinava as decisões criminais. Isso gerou muita polêmica e desistiram da intervenção. Querem saber o motivo? O motivo foi político, porque era ano de eleição e a intervenção iria ocorrer no Executivo e no Legislativo do Estado do Espírito Santo. Foi uma opção política e, portanto, como as eleições iriam ocorrer, isso foi agosto, iriam ocorrer em outubro, eles resolveram cancelar este pedido de intervenção. Gerou uma revolta muito grande. Procure o texto do Conjuro, do Miguel Reale, em que ele fica revoltado com essa situação e que, portanto, fez com que ele pedisse a demissão. O segundo aconteceu no
Distrito Federal. E eu comento isso, quem está com a última edição do livro, nosso esquematizado, na página 424. Ali houve um suposto esquema de corrupção e foi realmente pedido a intervenção federal. Esta edição, página 424, anotem a intervenção federal, IF número 5179. Houve o pedido de adia interventiva, a IF é número 5179, houve o pedido efetivo e o julgamento de mérito foi no sentido de que no momento do julgamento as hipóteses que teoricamente justificavam a intervenção desapareceram, não havia mais hipótese de intervenção, então julgaram improcedente este pedido. Eu coloco no livro aqui uma passagem do ministro Aires Brito, em que ele, revoltado, vencido, vale a pena ler o voto e a petição inicial do PGR. Ele diz que o Distrito Federal padece de leucemia ética, democrática e cívica. O caso é de hecatombe institucional. E aí ele termina: acho que era a oportunidade excelente para se fazer uma profilaxia, não para caçar o DF. Na verdade, se trata de libertar o DF das garras de um perigosíssimo esquema de enquadrilhamento para assaltar o erário. Este é o voto, vale a pena ver o voto do Carlos Aires Brito, página 424, IF 5179. Portanto, no mérito julgaram improcedente este pedido de intervenção. E depois de quase 30 anos, ocorreu pela primeira vez a intervenção federal. Eu estou me referindo aqui, todos estão sabendo, ao decreto, anotem por favor. Diz que o periscope caiu, né, gente? Que loucura esse periscope. Decreto 9288 de 2018. Anotem por favor, este foi o decreto 9288 de 16 de fevereiro de 2018. Este foi o primeiro efetivo, a primeira efetiva decretação de intervenção federal nos quase 30 anos de vigência da Constituição. Maravilha. Colocado isso, que é o item 1 da minha apresentação, que eu chamei de histórico, eu vou falar do item 2, do procedimento em si da intervenção. Então vamos ao procedimento em si. Eu tenho uma passagem do livro que eu desenvolvo isso. Quem está acompanhando com o livro pode olhar a página 524, essa é a 21ª edição, 524, e vamos então 523, 524 e seguintes. Vamos então falar deste assunto. Muito bem. Primeiro ponto é que a intervenção federal é uma situação de total anormalidade. É uma situação de total, vamos colocar assim, excepcionalidade. E essa situação de excepcionalidade, ela encontra fundamentos explícitos na nossa Constituição. Vamos então justificar a anormalidade da intervenção em situações extremamente excepcionais que estão previstas na Constituição e, portanto, uma situação de legalidade extraordinária. Vamos lá. Primeiro ponto, anotem aí, é o artigo 1º. Vou dar alguns artigos que justificam a excepcionalidade da intervenção. O artigo 1º, há um trabalho interessante do professor Walter Claudius Rotenburg nesse sentido, identificando dispositivos que justificam a excepcionalidade da intervenção. Primeiro, anotem, é o artigo 1º que diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, DF, portanto a indissolubilidade. O outro dispositivo que justifica esta anormalidade da intervenção é o artigo 18, que diz que os entes federativos são todos autônomos entre si. Artigo 18, entes federativos todos autônomos entre si. A outra justificativa é o próprio artigo 34. Então vocês estão notando, né? Primeiro 18, agora o 34. O 34 diz o seguinte, veja a redação do 34. A União não intervirá, exceto para esta apresentação negativa, a União não intervirá, exceto para, deixa claro que
a intervenção não vai ocorrer, exceto para nas hipóteses do 34 e do 35. 34, intervenção federal, 35, intervenção estadual, e, portanto, nós temos um rol taxativo de hipóteses de intervenção federal. O rol do 34 e do 35 deve ser entendido como um rol taxativo de intervenção federal. E mais dispositivos, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, 60, que trata das cláusulas pétreas, coloca a forma federativa de Estado como cláusula pétrea. Estou justificando a anormalidade da intervenção. O artigo 60, parágrafo 1º, por sua vez, diz que a Constituição não pode ser alterada na vigência de intervenção federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio. E vamos citar o artigo 85, incisos 1 e 2. Vamos lá, 85, incisos 1 e 2. Aqui eu vou pegar o 85, diz que é crime de responsabilidade, inciso 1. Vamos pegar aqui atos do presidente que atentem contra a União, inciso 5, inciso 1 e 2. Inciso 2, atos do presidente que atentem contra a federação. E, portanto, esses são os dispositivos da Constituição, artigos 1º, 18, 34, 60, parágrafo 4º, 1, 60, parágrafo 1º, 85, 1 e 2, que justificam a excepcionalidade da intervenção no Estado federativo. A regra é a da não intervenção, conforme nós estamos explicando. E então, com isso, nós trazemos esse segundo item, agora já em relação à intervenção, explicando a situação de anormalidade. Vamos a um terceiro ponto agora, que é falar sobre as espécies de intervenção. Quem está com o livro, página 525, existem duas espécies de intervenção. Ou a intervenção ela é espontânea ou ela é provocada. Ou o presidente decreta de ofício espontânea ou ele depende de provocação. Intervenção espontânea, artigo federal 34, incisos 1, 2, 3 e 5. Essa é espontânea, anotem aí. Espontânea, 34, 1, 2, 3 e 5. E por sua vez, a intervenção provocada pode ser por solicitação do executivo ou do legislativo, ou por requisição do judiciário, ou também representação do judiciário. Eu não vou falar, não dá tempo de falar da intervenção provocada por solicitação, por requisição ou por representação, porque o tema de hoje é a intervenção espontânea, que foi o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. De ofício, o presidente decretou a intervenção federal. Aliás, é atribuição do presidente da República decretar a intervenção federal. Quero que anotem agora o artigo 84, inciso 10. Ali estabelece ser competência do presidente da República, inciso 10, decretar e executar a intervenção federal. Decretar e executar a intervenção federal. Portanto, o único que teria esta atribuição é o presidente da República. 84, inciso 10. E este dispositivo, 84, inciso 10, tem que ser lido com o artigo 90, inciso 1 e 91, parágrafo 1º, inciso 2. Vamos lá, 84, 10, combinado com o 91 e 91, parágrafo 1º, inciso 2. Por que isso? Porque o 90, inciso 1 e o 91, parágrafo 1º, inciso 2, estabelecem que o presidente da República, para decretar a intervenção federal, tem que ouvir os órgãos superiores de consulta, que são o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Pergunto, o presidente da República decretou a intervenção federal respeitando este requisito, e vamos ver se é um requisito necessário ou não. Ele não respeitou. Decretou na sexta-feira
dia 16 de fevereiro, sem ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Isso levou a uma manifestação muito grande por parte de alguns autores que chegaram a afirmar que o decreto seria inconstitucional. Na segunda-feira, no domingo, isso foi na sexta, no domingo ele estabeleceu a agenda presidencial no domingo, e no domingo marcou a reunião dos conselhos para segunda-feira, dia 20, pela manhã. Então isso tudo foi feito, ou seja, a oitiva dos conselhos se deu em momento posterior. Pergunto, existe algum problema aqui? Primeiro ponto, vamos colocar a minha opinião de qual seria o momento adequado de oitiva dos conselhos. Eu estou colocando no mesmo nível de análise estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal, que são situações de anormalidade ou de legalidade extraordinária. Estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Para a decretação do estado de defesa e do estado de sítio, a Constituição é explícita ao afirmar que a oitiva do Conselho da República e de Defesa Nacional é prévia. Como é que você justifica isso? Lendo o 136 e o 137 da Constituição. Vamos ler juntos agora 136 e 137, que dizem o seguinte: 136, Estado de Defesa. O presidente da República pode, ouvido o Conselho da República de Defesa Nacional, decretar o estado de defesa. 137, caput. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso autorização para decretar o estado de sítio. Portanto, vejam, 136 e 137 caput justificam que a oitiva do Conselho da República de Defesa Nacional é prévia. Até porque é o órgão de consulta para uma situação de extrema gravidade que é a intervenção federal, porque mexe na federação. Diante disso, eu estou sustentando uma aplicação analógica do 136 e do 137 ao dispositivo que trata da intervenção federal e que não definiu o momento, que vamos deixar claro. A Constituição não definiu o momento da oitiva dos conselhos, se seria prévio ou posterior. Nem mesmo, se quiserem anotar, nem mesmo as legislações que regulamentaram os conselhos. Se você for ler a Lei 8.041 de 90, que regula o Conselho da República, 8.041 de 90, e se forem ler a Lei 8.183 de 91, que regulamenta o Conselho de Defesa Nacional, elas não definiram o momento de consulta, nem mesmo a Constituição. Portanto, a interpretação que se faz é que não tem definição. Mas aplicando, por analogia, as regras do estado de defesa e do estado de sítio, a oitiva deveria ser prévia. É o que eu tenho sustentado. Aliás, a maioria dos autores tem sustentado a oitiva prévia do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. E ele não o fez. Fez na segunda-feira. Bom, então eu vou colocar. O meu entendimento é que, regra, a oitiva é prévia. Mas eu tenho pensado também que pode ser decretada a intervenção em situações de extrema instabilidade ou anormalidade que justifiquem a urgência. Ah, professor, o caos no Rio de Janeiro é de anos, eu reconheço isso. Mas talvez dizer que, diante da situação do carnaval, do turismo, da crise que se vivenciava, eu estou tentando abstrair o aspecto político aqui, me desculpem, não estou tentando entrar na questão política aqui, e esse seria um outro ponto, eu vou tentar ser isento aqui. Eu tentaria justificar essa decretação e a oitiva posterior, e foi assim que o ministro Celso de Mello negou a liminar, entendendo que não haveria problema no mandado de segurança. Se quiser anotar, julgado agora recentemente, 35.537. Essa foi uma perspectiva do ministro Celso de Mello, MS 35.537, que justificou esta situação que nós estamos sustentando. Muito bem. Que mais? Vamos lá.
seguindo aqui o meu roteiro. E em certa medida, quando o presidente da República fez a reunião dos conselhos, eventual vício estaria superado, se é que podemos falar assim, né? Então, este aspecto eu tenho certeza que o Supremo não vai derrubar. Até porque, vamos reconhecer a intervenção federal, ela está sendo apoiada pela sociedade, especialmente pela população do Rio de Janeiro. É uma medida popular, populista, que agrada a população, que quem resolver a questão de segurança pública hoje ganha voto, é eleito, não há a menor dúvida. O fulano que resolveu o problema de segurança pública no país é eleito presidente da República. Então não há dúvida que e o Supremo é um órgão político, não vai ter como o Supremo segurar sobre esse aspecto formal. Não tem como. Tanto é que acho muito difícil o Supremo nulificar esta questão pelo aspecto formal da oitiva posterior do Conselho da República e de Defesa Nacional. Muito bem. Vamos então agora, colocado as espécies de intervenção, ao procedimento em si, que está descrito no 36 da Constituição. Vocês devem ler o artigo 36, parágrafos 1º ao 4º. E o artigo 1º, 36, parágrafo 1º, diz o seguinte: o decreto de intervenção deve especificar a amplitude, o prazo e as condições de execução, e que, se for o caso, nomeará um interventor, devendo o decreto interventivo ser apreciado no prazo de 24 horas pelo Parlamento. Então nós temos aqui, de acordo com o 36, parágrafo 1º, os critérios muito objetivos e claros do decreto interventivo. Ele deve definir amplitude, prazo, se for o caso, nomear interventor, e haverá um controle político exercido pelo Congresso Nacional. De que forma o presidente cumpriu isso? Há muitos questionamentos se ele realmente cumpriu amplitude, prazo razoável e as condições. Porque o decreto é uma folha de papel com 4 artigos, sem muita definição e detalhamento. Então há muita dúvida na doutrina se o decreto interventivo cumpriu essas condições. 31 de dezembro de 2018 é o prazo que coincide com o fim do mandato do presidente. Meus amigos, realmente há muita crítica desta elasticidade do prazo. Veja, condições e amplitude. Se definiu que a intervenção federal se dá na área da segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Então nós temos uma intervenção parcial, ela está direcionada apenas à questão de segurança pública. O governador não mexe mais em segurança pública. O governador está afastado de toda a política de segurança pública, porque o interventor nomeado é que assume esta missão. Diz o decreto que o interventor é um militar. A Constituição não veda, a Constituição não proíbe que seja um militar. Aliás, se quiserem anotar, o 142 da Constituição, parágrafo 3º, inciso 3, permite que o militar possa exercer uma função pública de caráter civil. Então não há problema nenhum o interventor ser um militar. A única questão que eu tenho uma certa dificuldade em admitir é dizer que o cargo do interventor tem natureza militar. É bastante complicado dizer isso, até porque o cargo do interventor não pode ter uma natureza militar, porque o interventor está exercendo uma função de natureza civil. A intervenção não é militar, a intervenção é civil, não é militar. Por isso, os atos que o interventor, que por um acaso é um militar, ou não por um acaso, mas que é um militar, praticar, este interventor estará exercendo como se fosse a função do governador, função de caráter civil, devendo obedecer todas as regras que estão previstas na Constituição. Senão eu vou ter que admitir que o decreto presidencial rasgou a Constituição. Isso é inadmissível, inaceitável. Tudo bem, gente? Então, essa seria uma outra questão. E aí ele define que o interventor vai atuar na área
de segurança pública. Aliás, vamos deixar a informação, todos sabem. A questão de segurança pública é um problema do Estado. A falência da segurança pública é uma incompetência do governador, do Estado, e não das Forças Armadas. Não tem nada a ver com segurança pública. Não é o papel de segurança pública cuidar de Forças Armadas, cuidar de segurança pública. As forças de segurança pública estão subordinadas ao governador. A incompetência é do governador e não do presidente da República quando se trata de segurança pública. Então, que fique claro isso, né? O que se tem é uma intervenção federal numa área que é do Estado, da autonomia federativa do Estado, e o papel é do governador. E, curiosamente, o próprio governador pediu e admitiu esta incompetência do Estado do Rio de Janeiro, né, que chegou ao limite, que não tem condições de cuidar, tem sequer. E aí a problemática é muito maior, as razões disso eu não posso falar aqui, eu estou como professor aqui, talvez como cidadão pudesse dar a minha opinião, mas as razões disso são muito delicadas, mas é a realidade, né? Hoje não se tem sequer como consertar uma viatura, ou como colocar gasolina na viatura. A problemática é extremamente delicada, os senhores sabem disso, meus amigos. Vamos lá. Seguindo o meu roteirinho. Controle político do Congresso Nacional. Fundamento. Artigo 49, inciso 4. É competência exclusiva do Congresso Nacional. 49, inciso 4. Aprovar a intervenção federal. Meus amigos, de que forma que o Congresso Nacional aprova a intervenção federal? Por meio de decreto legislativo. O ato pelo qual o parlamento aprova a intervenção federal se dá por decreto legislativo. E isso aconteceu esta semana. Eu estou em mãos aqui com o decreto legislativo número 10 de 21 de fevereiro de 2018. De ontem. Portanto, o decreto legislativo número 10 aprovou a intervenção. Como funciona? É uma folha, um artigo que diz: fica aprovado o texto do decreto presidencial que decretou a intervenção no Rio de Janeiro. Ponto. É a aprovação do parlamento que ocorreu. Meio que já acertado, porque a gente já sabia. O próprio presidente da Câmara estava presente no momento da cerimônia de assinatura, então até aí não via risco nenhum. A oposição tentou segurar, não conseguiu, mas não via risco nenhum de não aprovar. Muito bem, vamos lá. Pergunto: cabe controle jurídico do decreto interventivo? Caberia controle jurídico? Resposta: Pedro Lenza, sim. Pedro Lenza, eu entendo que é possível sim controle jurídico do decreto interventivo. Muito embora o ministro Celso de Mello tenha dito que é uma questão política, de discricionariedade do presidente, eu não penso assim, com o máximo respeito à sua excelência. Entendo que cabe sim controle político, jurídico na verdade, e faço isso com base no que escrevi no livro. Quem está com o livro, pega a página 10.043, página 1043, que ali eu justifico a possibilidade de controle político das situações de legalidade extraordinária. Não dá para dizer que o presidente está totalmente livre para fazer o que bem entender. Eu coloco que, tendo em vista situações de abuso de poder e de desvio de finalidade, seria sim possível o controle político. E já vamos entrar num tema que levou muita discussão, que foi o que o presidente da República disse no momento da assinatura. E quem quiser acessar o meu Instagram, @PedroLenza, eu coloco a fala do Michel Temer. Acessa lá, @PedroLenza, o Michel Temer falando. Eu vou ler para você o que o Michel Temer falou. Veja comigo, meus amigos. Disse Sua Excelência o Presidente da República no momento que assinava o decreto interventivo. Estou com ele aqui, transcrevi aqui, vamos ler para vocês. O presidente disse assim: eu registro que ajustamos ontem à noite, com uma participação muito expressiva do presidente Rodrigo Maia e do presidente Eunício de Oliveira, a continuidade da tramitação da reforma da Previdência, que é uma medida também extremamente importante para o futuro do país. Quando ela estiver
para ser votada, e naturalmente isso segundo as avaliações da casa, eu farei cessar a intervenção. No instante que se verifique, segundo critérios das casas legislativas, que há condições para a votação, reitero, eu farei cessar a intervenção. Acessem lá o meu Instagram e vejam que absurdo isso. Este é um típico caso de situação que eu conseguiria demonstrar desvio de finalidade para decretação da intervenção e até crime de responsabilidade, dependendo de como se levasse essa medida. Isso gerou tamanha polêmica. Na sexta-feira, dia 16, eu entrei numa live, tinha 1000 pessoas ao vivo, uma loucura no meu Periscope, no meu Instagram, e comentei sobre isso, desta proposta de continuidade deste acerto. Veja, se decretou a intervenção e tem fundamento pelo prazo definido, a única situação que faz com que a intervenção cesse é se os motivos que deram ensejo à intervenção cessarem, e não por uma conveniência ou vontade política de colocar a pauta na pauta de votação a intervenção. Isso é inadmissível, é inaceitável que se faça isso. Isso levou a uma polêmica tamanha que a pressão foi tão grande, até brinquei lá no meu Instagram, o presidente do Senado assistiu a nossa live, porque ele comunicou quem estava fazendo as vezes dele de presidente, que foi o Sérgio de Castro, e leram na sessão do dia 19 de fevereiro, o presidente Eunício mandou ler a seguinte nota. Vejam comigo. No meu Instagram eu publiquei essa nota. Vejam lá. Por solicitação da presidência do Senado, que é o presidente do Congresso, a presidência informa que, em virtude do decreto número tal, fica suspensa, enquanto perdurar a intervenção do Estado do Rio de Janeiro, a tramitação no Senado de qualquer proposta de emenda à Constituição, inclusive discussão e votação nos termos do artigo 60, parágrafo 1º. Fica, portanto, suspensa a tramitação da reforma da Previdência na vigência desta intervenção. Meus amigos, com isso, o presidente Eunício deixou claro que estava suspensa a tramitação de toda a PEC, e não apenas como se sustentou por alguns a possibilidade de tramitação, e o que se paralisava era apenas a votação. Veja, o artigo 60, parágrafo 1º, diz que não será objeto de deliberação a PEC, a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. Aliás, confundi. Não se pode, na vigência, alterar a Constituição. Já falei o artigo 60, parágrafo 4º, fica na cabeça. 60, parágrafo 1º, limitações circunstanciais. Na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, a Constituição não poderá ser emendada. Meus amigos, o que eu tenho sustentado, que na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, não pode haver tramitação de PEC. Não é só votação, tem que parar tudo. E foi o que o Eunício falou. O presidente da Câmara não teve a mesma, não sei se a palavra é coragem ou a mesma, não sei qual é a melhor palavra. O presidente da Câmara, ele foi mais cauteloso e mandou suspender apenas as propostas de emenda que estavam para ser votadas. São 99 PECs em tramitação, prontas para voto. Existem mais 330 aguardando parecer, 128 aguardando parecer da comissão especial, 27 instalação da comissão, 7 parecer e 2 aguardando despacho do presidente. Então tem 593 PECs na Câmara. O presidente mandou parar só 99 e disse que iria pensar depois. Eu, com o máximo respeito, acho que está errado. Acho que tem que paralisar tudo
a Constituição criou uma limitação circunstancial, inovou, porque antes de 88 era só estado de sítio, ela inovou e colocou a intervenção como limitação circunstancial. E por isso eu concordo com o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, que deve trancar a tramitação de qualquer PEC, e não apenas aquelas que estão para ser votadas, como é a PEC da reforma da Previdência, que está paralisada. Aliás, estão me perguntando, vão aprovar a Previdência esse ano? Não. Previdência agora é uma questão política. É pauta da campanha presidencial. Previdência agora vai ser um problema que vai ser resolvido nas eleições de 2018. Tudo bem? Vamos lá. Outras perguntas. As outras espécies normativas estão suspensas? Não. Só se suspende PEC. Ponto. Esta foi a opção do Constituinte. Concurso público está suspenso? Não. Nada disso está suspenso. O que está suspenso é tramitação de PEC. E eu estou dizendo tramitação. Isso vai ser decidido ainda pelo Supremo e pelo próprio presidente da Câmara. O resto, tudo normal. A eleição tem risco de não acontecer? Não. O que se colocou como limite circunstancial é a PEC, proposta de emenda. Ponto. Maravilha. Bom, o que o presidente sugeriu? Que ele iria suspender e instalar uma GLO. O que é GLO? Garantia de Lei e de Ordem. Fundamento 142 da Constituição. Vou abrir aqui, ó. Parágrafo 1º. Emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem. As Forças Armadas não servem para cuidar de lei e de ordem. Para que servem Forças Armadas? Marinha, Exército e Aeronáutica. 142. Servem para defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de quaisquer desses da lei e da ordem. Meus amigos, Forças Armadas não é para cuidar de segurança pública. Forças Armadas não cuidam. Quem cuida de segurança pública são as forças de segurança pública, polícia, todas elas subordinadas ao governador. Questão de segurança pública é questão do governador, do Estado. Incompetência na segurança pública é incompetência do governador do Estado e do Estado. Não é papel de Forças Armadas. É possível que eventualmente se utilize Forças Armadas nesta modalidade de garantia da lei e da ordem. Quem quiser aprofundar isso, e está com a 21ª edição do nosso esquematizado, pode olhar, deixa eu pegar aqui, a página 10.057, aliás, 10.000 não, 1057, e ali eu explico como funciona a GLO. A GLO funciona nos termos da lei complementar, anotem aí, 97 de 99. E ela só é instalada, a garantia da lei e da ordem, quando estão esgotados todos os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. Uma situação de excepcionalidade. Neste caso de GLO, se transfere o controle operacional dos órgãos de segurança pública para a autoridade competente. E normalmente tem sido feito isso. É nomear, as Forças Armadas atuam para cuidar de segurança pública. Isto já ocorreu, GLO, mais de 30 vezes durante a vigência da atual Constituição. Não é novidade. GLO já ocorreu mais de 30 vezes. Já ocorreu no governo do FHC, no governo Lula, Dilma e do Michel Temer. GLO já ocorreu nos jogos para ajudar a cuidar na pacificação das favelas, para garantir circulação
na linha amarela, lá no Rio de Janeiro, já utilizou. E eu coloco no livro o seguinte, que devemos deixar claro que o emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem não se confunde com estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal, para por ter um grave comprometimento, já que essas operações caracterizam-se como de não guerra, não se aplicando o procedimento do controle específico inerentes à legalidade extraordinária. Então não se confunda GLO com intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Muito bem. Um outro ponto, porque são 7 para as 11, 11 horas, entra um outro colega e eu tenho que acabar um pouquinho antes das 11. Se eventualmente as Forças Armadas que estão atuando cometerem crime doloso contra a vida, e infelizmente, porque estarão em confronto, isto vai acontecer. E infelizmente terá vítima inocente e vítima civil. Quem vai julgar as Forças Armadas? O Exército que matou alguém na favela do Rio de Janeiro. Meus amigos, vamos lá. Eu tenho que lembrar a Constituição como define regra para a competência da Justiça Militar. O 125, parágrafo 4º, deixa claro que não é competência da Justiça Militar julgar o crime doloso contra a vida quando a vítima for civil. Então, militar matou militar, Justiça Militar. Militar matou um civil e for militar estadual, a PM, Corpo de Bombeiros, Justiça Comum. Claro, não há dúvida. É o júri que julga. Agora, e quando for as Forças Armadas, que a competência é da Justiça Militar da União? Forças Armadas. Aí aplica o 124. E o 124 da Constituição diz o seguinte, anote para mim. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Portanto, a preservação do júri não está garantido para a Justiça Militar da União, que define a competência na forma da lei. E a lei é o Código Penal Militar, que define isso no artigo 9º. E este artigo 9º foi modificado agora no dia 13 de outubro de 2017. Professor, será que eles já sabiam que isso ia acontecer? Meus amigos, eu não sei, não vou responder isso. Vocês pensem, mas curiosamente aconteceu isto no dia 13 de outubro de 2017. E eles mudaram a regra do Código de Processo Penal. A regra geral é a seguinte. Artigo 9º do Código Penal Militar, até na redação da nova lei. Que lei que é essa? Anote para mim, é a Lei 13.491 de 2017. Diz que os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri. Então, regra, militar das Forças Armadas que matou um civil, doloso contra a vida, regra, Tribunal do Júri. Justiça Comum Federal. Tribunal do Júri na Justiça Federal. Isso sim. Sim, Tribunal do Júri na Justiça Federal. Agora, parágrafo 2º da lei. Os crimes deste artigo, quando dolosos contra a vida, cometido por militar das Forças Armadas contra civil, isso é novidade, serão da competência da Justiça Militar e não do júri, se praticados. E aí tem um bando de inciso aqui, de hipótese, 4 incisos. Inclusive, quando se tratar de cumprimento de atribuição do presidente, e o interventor é uma extensão do presidente, ou de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem. Significa que, pelo novo regramento, que foi ampliado em 2017, porque não era assim,
Se eventualmente um militar das Forças Armadas matar um civil nessas situações, a competência não será do júri, não, será da Justiça Militar da União. Avaliem. Depois a gente conversa outro dia. Avaliem. Amigos, tenho 2 minutos para chegar às 11. E vamos agora terminar. O último tema que eu quero falar é sobre esta perspectiva de mandado coletivo de busca, apreensão e captura. Meus amigos, este é um problema extremamente delicado. Nós sabemos, e ainda quero fazer uma live sobre este HC coletivo que o Supremo deferiu essa semana, numa perspectiva de custos vulneráveis, que é um papel extremamente importante que a Defensoria Pública tem passado ou tem esse papel, e isso começa a ser reconhecido pelo Supremo. Eu estou conversando com alguns colegas defensores, quero colocar na nova edição a perspectiva do custos vulneráveis da Defensoria Pública, que permitiu o julgamento de um HC coletivo. Não é porque o Supremo admitiu um HC coletivo que se deve admitir mandado coletivo de busca e apreensão genérico. Isto é inaceitável. É inaceitável porque se eventualmente no estado de defesa e no estado de sítio se permite limitação de direitos fundamentais, e se permite, estado de defesa e estado de sítio sim, lei o 136 e o 137, na intervenção federal não se admite violação de direitos fundamentais. Jamais. Portanto, mandado de busca e apreensão coletivo, genérico, além de discriminar, achar que quem mora na favela é bandido, isso é discriminação, isso é inaceitável. Isso não se pode admitir porque na forma da lei tem que se identificar quem é aquele contra quem. Isso viola o princípio da isonomia. Porque no condomínio, no condomínio do rico não cabe busca e apreensão coletivo, meu amigo. Cabe na favela. É extremamente delicado isso. É inaceitável. E há já nota técnica que eu separei hoje da ANADEP, que é a Associação Nacional dos Defensores Públicos, nota técnica, a OAB vai se mexer, nota técnica do MPF, extremamente interessante a nota técnica do MPF soltada dia 20, contra manifestação do ministro Celso de Mello, contra. Olha o Celso de Mello aqui, numa notícia do Conjur. Em face de todos e cada um de nós, milita sempre a presunção constitucional de inocência. Ninguém se presume culpado, a não ser nos regimes autocráticos. Achar que pode fazer, por mais que o problema de segurança pública seja brutal no Rio de Janeiro, eu não posso rasgar direitos fundamentais sobre esse argumento. Aí é a intervenção militar, aí é um problema. Então, meus amigos, o último tema que eu queria colocar dessa nossa live de praticamente 1 hora, porque já são 23 horas, eu tenho que parar, é esta perspectiva de que esta intervenção tem que respeitar. Eu insisto, estado de defesa e estado de sítio, sim, permite mitigação de direito fundamental explícita na Constituição. Agora, a intervenção federal, não. E não se pode, depois de tanta luta, de um período extremamente delicado, ditatorial, passarmos por cima disso. Então, por mais que se queira resolver logo o problema da segurança pública, não é passando um trator na favela, porque tem muita gente de bem que mora na favela, a maioria é trabalhador correto. A própria nota técnica do MPF termina assim, eu estou terminando. Signatários têm a plena convicção de que organizações criminosas, incluindo milícias, que é um problema extremamente grave das milícias, vocês sabem disso, devem ser investigadas com técnicas modernas que atinjam seu financiamento e o lucro auferido com as suas atividades ilegais.
Mas é um problema que não é ou não permite que eu passe por cima de direitos fundamentais. Então, meus amigos, eu quero terminar a minha live com essa perspectiva. Agradecer, agora são 11h03, o carinho de todos vocês, convidá-los para me seguirem nas minhas redes sociais, no meu Instagram, @PedroLenza, e dizer que foi uma grande alegria estar aqui pela primeira vez na rede social do Amo Direito. Agradeço profundamente ao Mark e é isso, gente. Muito obrigado por esta oportunidade. O Instagram, o Periscope deu pau, para variar essas redes sociais. A gente paga uma nota nessas redes sociais e dá pau, né? E é isso. Me sigam lá no @PedroLenza, no Instagram, me sigam nas redes sociais, é tudo @PedroLenza. Pedro Lenza, no Periscope @PedroLenza. E amanhã eu faço o sorteio dos livros que a gente prometeu, veja a postagem lá. Beleza, gente? Obrigado, eu não vou estender 23h03. A gente se vê, eu acho que vai ficar gravado isso aqui, se Deus quiser. Eu vou terminar logo para não cair. Valeu, muito obrigado pelo carinho de vocês. Valeu, gente, obrigado pela oportunidade. Professor Pedro Lenza.